Estamos ao vivo para mais uma live maravilhosa. Eu tô muito animada porque a live de hoje é uma live do quadro Mulheres que Inspiram, com uma mulher maravilhosa. A gente vai comemorar com esse tema incrível que ela escolheu, o Dia Internacional da Mulher. É um tema para empoderar vocês. Aê, ela já chegou. Eu tô aqui animada com essa live de hoje. Muito. Vamos esperar ela entrar. Aê! E aí? Nossa, muito feliz. Só me ajeitar aqui, né? Que é sempre bom. A gente já bota até um filtrinho, não precisa nem maquiar, né, amiga? Aí eu amo os filtros também. Eu vou dar uma ajeitada porque eu acho que a minha câmera tava me cortando, mas acho que agora tá tudo certo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Inclusive, se vocês precisarem que eu faça aqui algum ajuste, vocês me falam, tá? Eu só até tirei um pouquinho do fone de ouvido, porque a minha bateria tava um pouquinho fraca. Eu falei, eu já vou deixar carregando para não ter problema na hora da live. Te entendo, eu também tava na mesma de dar a carregada, porque tem hora, né? Gente, eu Pronto, vou consegui. abrir. Vocês estão chegando, vem chegando. E quando vocês vão chegando, eu vou me apresentar, porque tem vendo bastante gente que não me conhece aqui. Então, prazer para todo mundo que está entrando. Eu sou a Pérola, da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu sou designer de acessórios e eu trago na minha página conteúdos para empoderar mulheres, para que as mulheres não se sintam sozinhas, para que as mulheres consigam formar sua autoestima com os acessórios, mas também cuidando do corpo e da mente, que é fundamental. E hoje eu convidei essa mulher sensacional para o quadro Mulheres que Inspiram, que é onde mulheres contam as suas histórias de superação, as histórias da vida, para inspirar você que está aí, que independente do que você está passando, tudo é possível, você não está sozinho. E a gente pode mudar isso, você pode mudar isso. E eu quero que essa mulher maravilhosa se apresente para vocês. Pérola, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Quando você. Eu já tinha assistido esse quadro seu, Mulheres que Inspiram, na live que você fez com a Kelsey, que é uma mulher negra, que tem um filho com deficiência, que tem N dificuldades no dia a dia, e como mãe ela dividiu as histórias dela de dificuldade, e eu achei aquele quadro tão incrível, né? Eu falei, gente, que linda essa iniciativa da Pérola de trazer histórias que possam também impactar outras mulheres. E quando você fez contato comigo, me convidando, a gente já se falou com bastante antecedência, né? Você falou, olha, eu queria você no nosso quadro do mês de março. Eu fiquei muito feliz. E eu tenho dividido aqui no meu Instagram essas questões da mentalidade positiva. Né? E eu sempre falo que mentalidade positiva não é que você tem que ser positivo o tempo todo. Até porque não existe uma pessoa que é positiva 100% do tempo. Mas a gente precisa receber e acolher todos os sentimentos e aprender a olhar para o lado bom que essa história nos traz. Eu sempre falo que quando uma dificuldade assola a nossa vida, a gente precisa, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, o que eu preciso aprender com essa história, né? E em muitos momentos da minha vida, eu resistia a alguns aprendizados. E parece, sabe aquelas garotas mimadas, né? Que a gente fica se colocando, às vezes, no papel de vítima. Por que comigo? Eu sou tão boa! Eu faço tudo tão certinho! Eu nunca prejudiquei ninguém! E por que que isso está acontecendo comigo? E aí, enquanto eu resistia, né, e me colocava nesse papel da menina birrenta, que não entendia os processos, tudo foi persistindo, né? E aí já vem a primeira grande frase que eu falo para minha audiência: tudo que você resiste, persiste. Né? E resistir, Pérola, é resistir ao aprendizado, ficar naquele embate do porquê comigo, e a gente aí, e esse resistir muitas vezes impede a gente de encontrar soluções. O resistir, por exemplo, a um processo de pedir ajuda, né? A gente, mulher, nós temos aquela sensação de que tudo a gente vai carregar nos nossos ombros, que a gente vai conseguir fazer e acontecer, porque a gente muitas vezes tem aquela questão da ansiedade,
E a gente às vezes esquece também de pedir ajuda, né? E a gente precisa abrir a boca e falar, eu preciso de ajuda. E reconhecer que precisa de ajuda, procurar os caminhos certos. Eu passei por um processo assim longo, né? De autoconhecimento, né? Então eu fui tratar o meu lado espiritual. E eu falo que tratar o lado espiritual não é religião, tá? Inclusive, eu circulei entre muitas religiões, até para entender aonde eu ia me sentir mais confortável. Mas a questão da religião é muitas vezes as pessoas se prendem, ai, mas a minha religião diz que isso é errado, que isso é pecado, não posso ir em tal lugar, né, para conhecer de repente até mesmo uma outra religião. Eu me sinto traindo a minha religião atual. Então, assim, espiritualidade não é religião, né? A gente pode ser. Inclusive, tem muitas pessoas que estão, de repente, dentro de uma religião, mas que não estão espiritualizadas, né? A gente vê, inclusive, isso até na mídia. Tem muito, tem muito. Infelizmente, tem muito. Tem, né? Às vezes a gente vivencia situações, até mesmo, às vezes, de uma pessoa próxima, e a gente olha, né, e fala assim, poxa vida, né? A espiritualidade, ela, sim, muitas vezes ela abre portas dentro da religião muitas pessoas se encontram, né? Mas a gente precisa tratar o autoconhecimento, a espiritualidade e principalmente o autoconhecimento ele vem de diversas formas, né? Existem várias ferramentas que a gente pode tratar o autoconhecimento. Eu fui procurar terapia, então eu fiz terapia. Então isso me ajudou bastante porque era uma profissional que me trouxe ferramentas para que eu pudesse ali superar algumas dores que eu tinha de um processo longo que agora eu já vou começar a compartilhar, se você me permite, né? Que você perguntou, conta um pouquinho da tua história. Eu Eu só passei vou por um pedir processo. uma coisa antes de Claro. você contar a história. Gente, vocês que estão chegando, duas coisas, dois pedidos para vocês. Um, clica nesse aviãozinho que é aqui do lado e manda essa live para todo mundo que você quer que tenha uma mentalidade de sucesso fortalecida junto com você. Porque o que é bom a gente tem que compartilhar com os outros, sabe? A gente tem que espalhar coisa boa para os outros. E também clica nesse coraçãozinho para a gente saber que vocês estão gostando. Clica pra gente. Porque além de a gente saber, o Instagram entende que esse é um conteúdo de valor, então ele espalha para o maior número de pessoas online, tá bom? Agora, Verdade. por favor, conte a sua história para nós, porque é O jogo do maravilhoso. Instagram, né? A gente precisa realmente, o Instagram precisa ajudar a gente. Ele só ajuda se vocês compartilharem, pegar o aviãozinho, enviar para alguém e desce o dedo aí nos corações para mais pessoas entrarem na live. Eu Então, vou enviar agora a live para várias pessoas também. o meu processo de autoconhecimento, na verdade, ele começou a partir do momento que eu tive uma dor, né, um processo muito forte de impactar minha vida pessoal, de relacionamento, que foi através de um divórcio, né, e que já envolvia aí uma história. Eu vou tentar resumir, até para a gente poder não perder alguns ganchos de mentalidade que eu quero trazer para vocês. Então, nesse divórcio, eu entrei num processo de depressão, porque ao mesmo tempo também meu pai estava passando por a descoberta de uma doença rara, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa. É uma doença, assim, que ela ainda não tem cura, ela tem poucos estudos no Brasil. E, inclusive, o Fantástico, uma época, ele fez até o desafio do gelo, onde os famosos pegavam um balde de água, de gelo e viravam na cabeça, né? Para chamar a atenção para a doença, porque ainda não tinha estudo sobre ela. Meu pai está nesse quadro de 12 mil casos no país. Então, e ao mesmo tempo, eu estava passando por um processo de divórcio. Eu estava com uma criança muito pequena, o Enzo tinha acabado de nascer, estava com 5 meses. E eu tinha que voltar a trabalhar no dia seguinte com toda uma situação turbulenta. Ou seja, eu não sabia com quem meu filho ia ficar, eu estava me separando. Naquele momento não podia ali perder muito tempo para ajeitar as coisas. E aí começou um processo de se perguntar, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Meu pai sempre foi uma pessoa tão boa, por que ele está doente? E eu comecei a questionar muito essa situação. E a primeira coisa que eu fiz foi me colocar no papel da vítima, né? Que isso não era justo, e eu reclamava muito. Então eu percebia que quanto mais eu reclamava, pior a coisa ficava, porque a gente quer contar a nossa história. E a gente conta ela muitas vezes pelo lado triste.
E o que eu comecei a perceber? Quando eu contava a minha história, e eu contava sempre o lado triste, tá? Quando eu contava a minha história, eu percebia que outras pessoas, também com aquela baixa energia de tristeza, de negatividade, também se aproximavam de mim. Por quê? Porque era o que eu estava vibrando, né? Eu queria pessoas mais tristes ao meu lado, porque eu queria saber que outras pessoas também estavam sofrendo, não era só eu. E aí a gente se coloca no papel da vítima, no papel de que só acontece comigo. E você já viu aquela história que um reclamão, ele sempre está do lado do outro reclamão, né? Parece que a gente compete para ver quem vai contar a história mais triste. É igual quando a gente pega ônibus, né? Nada contra quem, que eu já andei muito de ônibus, gente. Andei muito, começo da minha carreira, andava ônibus direto, coletivo. E eu lembro que quando eu sentava no banco, né, que tinha um banco vazio, sempre tinha alguém do meu lado que abria a boca para reclamar que o ônibus estava cheio, que estava trânsito, que estava isso. E aí começava aquela lamúria, né? Aí um monte de gente começava a reclamar da mesma situação. Então, eu entrei nesse papel do vitimismo e a minha ficha ela demorou para cair. Então, foi um processo, ela não cai do dia para a noite, né? Foi um processo de autoconhecimento, de terapia, de encontrar as pessoas certas no lugar certo, que pudesse também olhar e falar, olha, e tem às vezes, tem pessoas que vão te dar um chacoalhão, né? Que vai dar 2 tapas na sua cara, literalmente é isso, né? Mas no bom sentido, de falar para você, acorda, né? O mundo não acabou. E eu lembro que eu fui assistir uma palestra, eu não queria ir nessa palestra, inclusive, foi um compromisso profissional. E aí, quando eu cheguei nessa palestra, era uma coach, né? Inclusive, eu sempre falo dela, porque ela realmente me inspirou naquele dia, a Carla Bacan. E aí, quando ela começou a falar, ela começou a me dar, tipo, umas agulhadas. E parece que cada palavra dessa mulher entrava no meu coração e falava assim, minha filha, acorda pra vida, né? Porque primeiro que as pessoas não gostam, né? No contexto geral, de gente que só reclama, gente chata, gente que só tá contando história triste, e o filme ficava se repetindo. E quando ela falou isso pra mim, Pérola, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: daqui a um ano eu quero estar em cima do palco, igual essa mulher, impactando vidas. Eu saí de lá com essa missão. E eu saí de lá tão assim, né, chocada, impactada com tudo que ela falou. Engraçado que às vezes a ficha cai na hora que você menos espera. Era um dia que eu não queria nem sair da cama. Então o que eu pensei? Eu falei assim, o que essa palestra tem para me acrescentar, né? Eu já tinha buscado ajuda de tantas formas. E aí essa ficha no dia que caiu, eu falei, gente, eu quero fazer o que essa mulher faz. Eu quero usar a minha história para inspirar outras mulheres. Então eu preciso começar a encontrar o lado bom dessa história. Então, tudo que eu fiz de errado naquele período, né? Tudo que eu falei assim, poxa vida, né? Não é que é errado, né? Eu falo que também não tem o certo e errado. Tudo que eu fiz naquele período que realmente me levou a uma depressão, me levou a ficar mais triste, mais negativa, eu converti num passo positivo. E hoje, aí criou-se a palestra, os 7 Passos Poderosos da Autoestima. E aí eu conto nessa palestra cada passo do que a gente deve fazer ao contrário para poder ter uma mentalidade positiva. E ela começa com o autoconhecimento, ela começa com a sua você utilizando ferramenta, porque às vezes a ferramenta pode funcionar para mim, mas não pode funcionar para você e a gente tem que testar, né? Mas acima de tudo, a gente precisa parar de resistir aos processos, sabe? Parar de achar que as coisas vão se resolver por si só. Muitas situações, a gente se coloca em algumas situações. Então, se a gente se coloca em algumas situações, a gente tem todo o poder para sair delas, né? E a gente culpa muito, né? Então, assim, grave inclusive essa frase. Se a gente tem o poder de se colocar em algumas situações, a gente tem o poder de sair delas. E quem tiver papel e caneta, anota, porque eu falo que quem anota, grava 2 vezes. Né? É importante. Tem algumas frases, quando eu vou assistir alguém, assim, uma live, uma palestra, sempre tem um caderninho do lado, porque eu falo que quem anota reforça para a cabeça. Né? Quem anota reforça para a mente. E a nossa mente, ela trabalha de uma forma, muitas vezes, contra nós. Né? Ela trabalha para nos proteger. Né? E proteger de dores, muitas vezes de traumas, de processos que muitas vezes aconteceram lá na infância, coisas que não foram tratadas da forma correta. E aí a nossa mente faz o quê? Ela coloca uma capa e fala assim, você não precisa passar por isso.
E aí ela começa a te boicotar no seu processo de aprendizado e de autoconhecimento. Então a mente ela tem um poder incrível de te boicotar. A nossa mente tem isso. Mas da mesma forma que ela cria situações, ela também descria. Olha que coisa engraçada. A mesma mente que cria é a mesma mente que descria, né? A mesma mente que cria é a mesma mente que descria. E muitas vezes, 90% das nossas preocupações nem chegam a acontecer. Olha que coisa forte. 90% das nossas preocupações nem chegam a acontecer, tá? Você falou isso, eu achei Então, muito interessante, porque eu lembrei de uma palestra que eu participei e o palestrante foi com Doug Nelson, né? Um dos grandes nomes da inteligência da riqueza, psicologia da riqueza do mundo. E ele estava falando, né, que é uma frase que ele ouviu uma vez que ele nunca esqueceu, que era: eu já passei por muitos problemas nessa vida e todos eles aconteceram dentro da minha mente. Porque a gente cria muitos problemas que às vezes nem chegam a existir. A gente se preocupa com coisas que nunca existiram, a gente cria aquilo na nossa mente e a gente vive aquele problema. O que a Simone falou do cérebro é muito verdade, porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginação, gente. A gente pensa que ele sabe, mas ele não sabe. Então, tudo que você cria, você sente no corpo como real. Então, se você está preocupado com o que vai acontecer, ainda mais na situação no mundo que a gente está vivendo, que está muito difícil a gente se concentrar em algo que não seja a gente se preocupar com o nosso futuro, você está sofrendo por antecipação. E é por isso sim, que eu fiquei muito grata pela temática dessa live. Porque esse tema eu acho muito importante, tanto pelo Dia da Mulher, porque as mulheres precisam aprender mentalidade de sucesso. Muitas mulheres, elas se permitem viver numa realidade muito abaixo do que elas merecem, porque elas não se acham capazes. Então, esse tema, quando ela falou para mim que era esse tema, e eu já vi palestra com ela ao vivo, eu falei, sim, maravilha, falaremos sobre isso. E fora isso, exatamente. é um mês que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa das situações mais desafiadoras da nossa encarnação. A gente está no meio de uma pandemia onde sonhar está muito difícil para a maioria das pessoas, onde ter mentalidade de que você vai prosperar está complicado. Então a gente precisa compartilhar esse tipo de informação, compartilhar com todo mundo para criar essa mentalidade positiva, porque como a Simone falou, a gente reclamar só vai trazer mais reclamação e não é isso que a gente quer. E a gente se permite, aproveitando o gancho do que você falou, a gente se permite viver algumas situações e alguns tipos de sentimentos que são totalmente desnecessários, né? Eu fiquei pensando 10, 15 vezes se eu ia trazer justamente esse exemplo aqui, né? Mas eu falei, eu vou trazer porque eu acho que afligiu aí. Eu vou até abusar da estatística, acho que 98% da população nesse dia estava ligada nesse tipo de sentimento, né? Tivemos aí, eu não assisto, tá, Big Brother? Não assisto. E não assisto porque ali gera tipos de sentimentos que eu não quero viver, né? E isso não é estar numa bolha cor-de-rosa. Hoje eu escolho o tipo de sentimento que eu, Simone, quero estar exposta, tá? E não conheço, tá? A Carol com K, nunca nem assisti um Big Brother, mas o que me chamou a atenção foi a massa que se criou na rede social do ódio contra esta menina, né? E que independente aqui eu vou tirar o julgamento, tá? Eu vou tirar o julgamento do certo e do errado, eu vou tirar o julgamento. Eu vou olhar com o sentimento que a gente se permite viver. Criou-se uma corrente de ódio em cima daquela situação. Eu tive pessoas assim que eu ouvi dizer que ficou a noite inteira lá votando, né, com o dedo nervoso, gerando um tipo de sentimento aqui ruim, né, para um programa de televisão que, sendo bem sincera, não ia deixar você nem mais rico nem mais pobre. Aliás, né? A Globo tá milionária. E que a gente se permitiu naquele momento viver um sentimento ruim por uma pessoa que a gente não conhece, né? E que eu me permiti me expor aquele tipo de sentimento ruim. Ouvi frases na rede social assim, eu nem conheço, mas já peguei ranço. E aí eu vou trazer uma reflexão muito importante aqui. O que que nós somos diferente daquele grupo de pessoas que na época de Jesus Cristo pegaram uma pedra para apedrejar uma mulher que tinha cometido adultério e Jesus sabiamente levantou a mão e disse: quem nunca cometeu um erro que atire a primeira pedra, né? Naquele dia eu me senti naquela cena.
né? Forte isso, mas eu acho que eu precisava trazer essa reflexão. Porque muitas vezes a gente adquire um ódio por um personagem que a gente nem sabe o quanto aquele programa foi manipulado ou não, se aquele personagem era real ou não. E independente, né, do caráter dela, eu não posso me permitir afetar o meu tipo de sentimento, né, por uma massa que naquele dia parecia que pairava no Brasil um sentimento de negatividade contra uma única pessoa. E aí eu me perguntei, eu não perderia, eu não me permito sentir ódio de alguém que eu nem conheço. E aí eu pergunto, que nós somos diferente daquelas pessoas que quiseram apedrejar a mulher adúltera? Nem nada. É muito difícil. Não, mas é verdade. Avaliar as coisas assim da Bíblia é muito interessante, porque a gente vê que a humanidade não evoluiu tanto assim. Sim, Nós então é evoluímos isso que eu tô querendo dizer, né? tecnologicamente. Não, mas é total. Eu tava esperando, você falou isso, eu tava pensando nisso ontem, inclusive, né? Analisando coisas assim, discursos que rolam por aí hoje em dia, e você olha aquele discurso, são os mesmos discursos de milênios. E você Sim. para pensar, nós temos uma tecnologia tão avançada, mas moralmente, quanto a gente avançou nesses últimos milênios? Então, É complicado isso aí. foi muito pesado até trazer essa reflexão para eu fiquei pensando, eu levo essa reflexão ou não levo? Porque Não, mas parece tem que lugar no para isso. né? Parece que Tem no meio da lugar para isso. e eu volto a falar, tá? Eu estou aqui tirando o julgamento, não assisti ao programa, então assim, mas ela era racista, ela era preconceituosa, ela era isso, é que você não assistiu, por isso que você não viu. Independente do tipo de caráter que essa pessoa tinha, eu, Simone, não me permito sentir um ódio de uma pessoa que eu sequer conheço, que eu sequer convivo. Então, eu não ia gastar a minha energia, né, que a gente não sabe, toda vez que a gente se permite se expor a um sentimento de negatividade, a gente também está recebendo aquilo de volta, de alguma forma. A gente pode hoje escolher os tipos de sentimento que a gente quer ter, né? Ninguém tem sangue de barata, tá? Existem situações que realmente a gente tem aquela questão da revolta, a gente queria que as coisas fossem diferentes, a gente queria, por exemplo, que a pandemia não acontecesse, a gente não queria que, por exemplo, os políticos estivessem brigando por questões de ego e de vaidade, ao invés de se preocupar com a questão de saúde, que é primordial, a luta pela vida. Mas ser revoltado, né, e se permitir viver sentimentos ruins por conta disso não vai resolver o problema, né? E aí, cada vez mais, a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, que é a gente se permitir ter bons sentimentos. Porque aquilo que eu volto a falar, essa frase para mim é muito forte. Tudo que você resiste, persiste. Então, ficar entrando naquele embate, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente bota uma palma da mão junto com a outra, que a gente força, a gente está resistindo, né? Uma quer empurrar para um lado, outra quer empurrar para o outro. E quando a gente relaxa, né? A gente percebe até um certo alívio, né? Então, por que se permitir a viver esses tipos de sentimentos, né? Se permitir expor a esse tipo de sentimento. Então, às vezes eu falo assim, eu prefiro perder a razão, né? Do que ficar lá, não, eu tenho razão, eu sou certo, e por que isso? E por que o Bolsonaro é isso? E por que não sei quem é isso? E por que partido? E por que, então, assim, hoje eu não me permito viver sentimentos que me causem angústia, né? Que vão me trazer algo que vai me impedir, porque pode parecer ou não, né? Quando a gente acorda com um tipo de sentimento, seja ele negativo, a tendência é que o nosso dia não flua da forma correta é muito grande. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quando você levanta da cama, você bate na cabeceira e você já começa o dia reclamando, a tendência de que tudo dê errado no seu dia é muito grande. Sim. Né? O Então, pessoal aqui está concordando com você. Eu estou concordando com você. Olha, eu estou muito grata por essa oportunidade de você estar aqui e você dividir, porque eu sou uma pessoa que eu passei, eu passo pelo processo, eu não falo que eu passei porque eu ainda não estou onde eu quero, então eu estou passando pelo processo até onde ele vai me levar de mentalidade de sucesso.
E, gente, eu vou contar uma coisa, vou explicar uma coisa para vocês, porque às vezes, quando a gente fala de mentalidade de sucesso, as pessoas, elas acham que é como a Simone comentou, que é uma bolha cor-de-rosa, que você não se permite sentir. Não é que a gente não sente ódio, não é que a gente não sente angústia, mas a gente tira o foco de lá. E não que tirar o foco de lá seja fácil. Que nem a gente está vivendo uma pandemia, a gente voltou para a zona vermelha. Quem acompanhou os stories, eu deixei até algumas dicas lá de psicólogo para lidar com a situação semana passada, e eu ainda não estou bem dessa situação. Ter regredido em um ano tudo que a gente viveu não está sendo fácil para me lidar. Só que eu estou procurando meios de não focar nisso. Então a gente vai fazer uma meditação, a gente vai estudar coisas positivas, vai ver notícias positivas, porque existem notícias positivas ainda. Você só não está procurando no lugar certo. Então eu vou tirar o meu foco dali para tentar criar uma coisa melhor. Não é que é fácil, não é que é simples, isso é treino. Tudo isso que ela está falando, quando ela falou do processo, é um processo. E não pense que você vai falar, hoje eu vou ter uma mentalidade positiva, consegui uma semana. Se você não continuar trabalhando essa mentalidade, ela regride. Porque você tem um histórico de muitos anos por trás de mentalidade negativa. Sim. Então, é um treino. Isso é muito importante, porque muita gente acha que quando a gente vê uma coisa de motivacional, fala, não, eu vou e tal, eu vou fazer uma vez e vai ser para sempre. Nada é para sempre. Eu gosto muito de falar isso aqui, porque tem gente que vai falar para você que é mentira. Não acredite nessas pessoas. É treino diário. Milagres desse tipo não existem. É verdade. E eu vou falar, eu até anotei aqui algumas pílulas, e você falou de uma coisa muito importante, né? Da questão do sentimento, que às vezes a gente se sente regredindo. E aí eu tenho lido bastante sobre o assunto, até porque eu tenho transformado meu Instagram numa ferramenta de autoajuda para as pessoas. E teve uma frase que me impactou muito, né? Que é assim: não defina a sua essência a partir do que você sente. Então, você não é deprimido. A situação que é deprimente. Olha que forte. Você não é deprimido. A situação que é deprimente. Então, assim, não defina você pelos sentimentos que afloram ali. Pela tristeza. Eu sou uma pessoa triste. Não. É o momento que é de tristeza. Quando você fala que você é uma pessoa triste, você está reafirmando para o seu subconsciente que você é uma pessoa triste. E o nosso subconsciente faz o quê? Ele é como você falou, ele é um mestre burro, né? Ele fala, seu desejo é uma ordem. Então, tudo que você fala para o seu subconsciente tem um poder incrível dele acreditar em você. Porque ele não distingue o que é verdade e o que é mentira. Então, até a Vivi está colocando aqui, ó, nós temos que nos permitir passar pela angústia, mas o importante é se permitir dar a volta por cima. Exatamente isso, Vivi. A situação que é angustiante, mas não que nós somos angústia. Até porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Isso está em Gênesis, né? E ele disse exatamente assim: faça o homem a vossa imagem e semelhança. Então, Deus é perfeito. Então, nós também somos perfeitos. Assim como Deus tem o poder da criação, nós também temos. Então, Ele deu esse poder para nós. Isso está na primeira página da Bíblia. Ele deu esse poder para nós, da gente criar e descriar. E quando Ele deu esse poder para nós, ó, tá aqui. A mente que cria é a mesma mente que descria. Então, a gente pode sim se permitir viver alguns sentimentos, que a gente não pode resistir. Por isso que eu falo, quando a gente tá lá no momento de tristeza, muitas vezes a gente não se permite viver aquela tristeza e a gente precisa se permitir, né? Sentir aquela tristeza, acolher. É mais ou menos assim. O momento da tristeza veio, tem um gesto que é muito acolhedor que você pode fazer. Você não precisa abrir os braços, como eu vou fazer agora, mas assim, na sua mente, se imagina abrindo os braços e falando, eu te acolho. Por que tristeza eu te acolho? Porque ela se dissolve quando você acolhe ela e você fala, eu vou te tratar. Quando você resiste à tristeza e fica lá brigando, ai, por que que eu tô assim? Ai, que sentimento ruim. Aquilo tende a se multiplicar. Então você fica cada vez mais triste. Então abra os braços para sua tristeza, acolha ela que ela vai se dissolver. Então se permita viver isso, se permita viver esses momentos, mas também se dê um prazo para isso. Ninguém quer viver o tempo todo triste, né? A gente precisa se dar prazos.
Então, tem dia que assim, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô a fim de, por exemplo, comer pipoca, assistir Netflix, ficar na cama e curtir uma musiquinha fossa. Eu vou fazer isso, porque é o meu momento. Mas eu também vou ter a capacidade de, no dia seguinte, falar: "Chapoeira, levanta e vamos embora. Acabou. O momento de tristeza já foi." Então, a gente tem que se permitir viver a tristeza, mas também saber dar a volta por cima. Sensacional. Isso aí, gente. Vocês vão anotando Gente, aí. Eu espero comenta que aqui com a vocês estejam gente. anotando. Quem tiver dúvida, né? Quem tiver assim se identificando com a live, coloca aqui pra gente nos comentários se você se identifica, até se vocês querem compartilhar alguma coisa que vocês acharam interessante. Compartilha aqui com a gente, continua apertando os coraçãozinhos para o A gente Instagram tá adorando. entregar a nossa live para mais pessoas, né? Vamos chamar o Total. pessoal para ação. Então, aproveitando a deixa que a gente está aqui falando do emocional, como você lidou com isso? Quando você começou a se equilibrar, quando você tomou consciência mesmo? Porque a gente é de altos e baixos. Como você começou a lidar com isso, com as ferramentas? Que essa foi uma ferramenta maravilhosa de acolhimento, né? Eu acho muito legal, tipo, essas dicas de ferramentas para as pessoas terem uma noção. Então, como você começou a lidar e equilibrar com isso, além dessa ferramenta maravilhosa? Primeira coisa, comecei a reprogramar a minha mente. E essa é a parte mais difícil, né? E como é que a gente reprograma a mente, né? Como é que a gente faz isso? Finja até o seu cérebro acreditar. Finja até o seu cérebro acreditar. Então tem pessoa, como assim? Como é que finge, né? Até o cérebro acreditar. Então, por exemplo, eu precisava reprogramar os meus pensamentos em relação à minha autoestima. Então, eu comecei a escrever frases, né? E eu gravava essas frases com a minha própria voz, num áudio, e eu ia dormir ouvindo a minha própria voz dizendo aquilo que eu queria para mim, né? E eu fiz isso por 31 dias consecutivos. Por que 31 dias? Existe também uma explicação para isso. Existe um estudo, né, na Universidade de Londres, foi uma pesquisa, inclusive, comprovada, que para o nosso cérebro reprogramar qualquer coisa, ele trabalha pela repetição, tá? Repetição, repetição, repetição. Por isso que vem a frase: finge até ele acreditar. E o nosso cérebro leva 31 dias para entender uma mudança de comportamento. Então, pela repetição, eu comecei a reprogramar a minha mente. Então, isso funcionou para mim. Eu escrevia frases, gravava com a minha voz e dormia com fone de ouvido. E aí eu ia começando a mudar o quê? Quando o cérebro começa a entender, pela repetição, ele começa a mandar um comando para o seu sentimento. E aí, automaticamente, o seu sentimento muda. E quando o seu sentimento muda, você começa a vibrar diferente. E quando você começa a vibrar diferente, você atrai para você situações da qual você está vibrando. A melhor forma de aumentar o nível de vibração, né? Que a gente fala que o mundo, ele se conecta por vibração. E ninguém precisa acreditar também. Eu falo assim, né? Se a gente jogar, né, qualquer objeto no chão, ele vai cair. Acredite você ou não, ele vai cair por conta da lei da gravidade. É uma lei que a gente não vê, mas existe. A nossa vibração funciona da mesma forma. Você pode não ver, mas enquanto nós estamos aqui falando, a gente tem ondas, né, vibrações cerebrais que saem do nosso corpo, porque o nosso corpo é energia. Inclusive, se a gente pegar o nosso corpo e colocar no microscópio, que aumente isso em não sei quantas milhares de vezes, a gente vai ver uma energia saindo do nosso próprio corpo, porque ele é feito de células, né? Então, isso se comunica por frequência. E a melhor forma, isso também já foi comprovado por ciência, tem estudos sobre isso, a melhor forma de você aumentar a sua frequência vibracional é praticando a gratidão. Então, não é à toa que a gratidão se viralizou na internet, as pessoas colocando hashtag gratidão, e muitas pessoas, inclusive, até fazem estudos sobre o tema, aplicando isso no dia a dia até como sistema terapêutico. Por quê? As pessoas falaram, peraí, quando começou a viralizar, as pessoas perceberam que vamos prestar atenção porque tem alguma coisa aqui que está funcionando, né? Por conta disto. E a vibração é o sentimento mais elevado que faz com que essa energia aumente rapidamente. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa mais grata, né? E ser uma pessoa grata não é agradecer até pela coisa ruim, mas já começar a não reclamar já é um bom sinal. Então, assim, você não quer agradecer, não agradeça, mas já não reclamar já é um bom sinal.
E a gratidão, ela tem aí ganhado, né, destaque por muitos terapeutas, por estudiosos, porque já foi comprovado que ela aumenta o seu nível de frequência é a energia mais alta que tem, é a da gratidão. Pode perceber que quando você está numa onda de coisas boas, né? Que não tem aquelas frases que a gente fala, gente, eu tô numa maré de sorte. Acordei, encontrei dinheiro na rua, encontrei uma pessoa que eu gostava e coisas maravilhosas acontecendo. Não tem quando a gente fala isso? Isso já aconteceu com você, né? Você fala, nossa, tô numa maré de sorte. Mas pode perceber porque foi que naquele dia você se sentiu mais grata por alguma coisa. Então, não é coincidência, tá? Tem toda uma técnica por trás que comprova que a gratidão ela eleva seus sentimentos em milhares e milhares e milhares de vezes. E aí tem várias, viu? Várias formas da gente exercer a gratidão. Não é fácil. Eu não vou falar para você, nossa, é só abrir a boca para agradecer? Não, não. Ah, sabe aquele negócio? Finge até o cérebro acreditar, mas precisa partir daqui, sabe? Precisa, a gratidão ela precisa ser exercida diariamente, em pequenos gestos, com o coração, quando você se sente verdadeiramente grato pelas pequenas coisas, perto. Pelas pequenas, não precisa ser por grandes coisas, não. Você acha que agradecer é só quando acontece algo grandioso, mas não é. A gratidão ela se manifesta na sua vida nas pequenas coisas, né? É no simples. Tem aquele livro que eu gosto muito, que foi quando eu comecei a estudar, inclusive, a Lei da Atração, que é um livro muito conhecido, que é O Segredo. E ele se chamou O Segredo, sabe por quê? Ele se chamou O Segredo porque naquela época, quando as pessoas queriam esconder algo muito grandioso, elas deixavam no lugar mais óbvio. Você já percebeu que quando a gente quer esconder alguma coisa, deixa no lugar mais óbvio que ninguém vai achar? Né? E por que que o livro se chamou O Segredo? Porque está no lugar mais óbvio, né? Tá dentro da gente, e é simples, né? E é tão simples, que a gente não procura, porque a gente fica lá procurando mil formas mirabolantes de praticar a lei da atração, e isso e aquilo. E é por isso que o livro se chama O Segredo, porque o livro se chama O Segredo porque ele é praticado da forma mais simples, da forma mais óbvia, né? Que é um gesto simples, simplesmente você agradecer com o coração por tudo que você se sente grato na sua vida. E aí a magia acontece. Então, Eu vou assim, o ressaltar segredo duas está no coisas. simples. Ai, sim. Eu vou ressaltar duas coisas na sua fala, porque eu gosto muito de frisar isso. Gente, não confundam simples com fácil. Não são sinônimos, apesar de a gente usar como sinônimo. Simples e fácil não são a mesma coisa. É simples, é extremamente simples, porque, na verdade, tudo que você precisa é aprender a controlar sua mente. Mas aprender a controlar e reprogramar sua mente não é um processo fácil, não é um processo da noite para o dia. É treino. É você fingir até que seja real. E tem coisas que você vai conseguir fazer com facilidade, sim. Coisas que você não resiste. Mas o que dá os problemas na reprogramação é o que você resiste. Porque você está apegado àquela realidade, porque você tem algum vínculo emocional com aquele sofrimento. Tem gente que é viciada em reclamação. Não sei se vocês sabem disso. Reclamação vicia. Ela é um vício químico do corpo. Então, não confundam jamais simples com fácil. E se você está sentindo que está difícil, continua. Isso se chama desconforto inicial temporário. Tudo que a gente começa a fazer, vai gerar uma mudança na nossa vida, nosso cérebro tende a resistir. Então, ele vem, tipo, com desconforto, ele vem, tipo, não continua, não faz, isso não tá legal. Se você continuar, esses sentimentos vão diminuindo, porque você está entrando num novo processo. Então, jamais confundam isso. Jamais. E tem uma coisa muito interessante, uma técnica muito interessante que eu comecei a adotar comigo. Momentos, por exemplo, que não tem como, a gente vai ter momentos que a gente vai estar estressada, né? E geralmente começa aqui, né? Começa na mente. E aí eu aprendi que é o seguinte, você vai conversar com a sua mente como se você fosse uma pessoa apartada dela. Então, o que que você vai fazer? Você vai dizer para sua mente: fique nervosa ou deprimido o quanto quiser. Apenas vou observá-la e não vou me juntar a você. Então, ou seja, né? Fique nervosa o quanto você quiser, deprimido o quanto quiser.
Apenas vou observá-la e não vou me juntar a você. Então, o que que significa isso? Você vai ter um diálogo com você mesma, permitindo, né, que é aquilo que eu falei da acolhida, te recebo, fique nervoso quanto quiser, mas não vou me juntar a você, vou ficar aqui te observando. E isso vai se dissolvendo. Então, esse nervoso se dissolve, esse sentimento de tristeza se dissolve, porque você começa a acolher, mas ao mesmo tempo você começa a não entrar na pilha da sua própria mente, né? Não é que nem você falou, Pérola, é simples, mas não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. É treino. E aí, vai na segunda insight. Só depende de você. Não depende de ninguém, né? O treino que você falou e a constância, porque são duas coisas, né? Constância. Eu começo com, a partir de hoje eu sou uma pessoa grata, grata, gratidão, gratidão, gratidão pra tudo. E aí passa isso um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, você já tá querendo matar um, né? Então, assim, é constância. E a constância só depende de você, de mais ninguém. Tem dia que vai dar preguicinha até de pensar, né? Ah, eu já não tô com, né? Constância. Constância e persistência. Porque tem coisas, tem processos que só você vai passar. Ninguém vai passar por você. E aí é a única coisa que só depende de você. Não depende do amigo, do vizinho, do periquito, do papagaio. Não depende nem da situação da pandemia, de nada. Só depende de você. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, o que que você escolhe? Né? E aí eu pergunto aqui para a audiência, o que que vocês escolhem, né? É sempre uma escolha também. Eu posso escolher ficar triste, posso escolher ficar alegre, né? Eu não gosto de sofrer. Não gosto de sofrer. Tem gente que fala assim, não, mas é difícil. Eu não gosto de sofrer. Então, vamos fingir até a gente acreditar que a gente está bem, né? A mente uma hora entende. E aí, logicamente, tratar os processos, né? Não é botar a sujeira debaixo do tapete, tá? O pessoal Não confunde resolve. muito isso também, né? Sim, acha que é a coisa da bolha. Eu gostei do termo bolha cor-de-rosa. A bolha cor-de-rosa, gente, acontece quando você vai enfiando as coisas debaixo do tapete. A gente não está falando para você enfiar nada debaixo do tapete. A gente está falando para você curar o que está de errado em você. O acolhimento que a Simone está falando não é para você acolher e falar eu te acolho e depois você não olha mais para ele. É você entender aquele sentimento, analisar ele. O que, que eu faço com você? E não é que você vai resolver ele do dia para a noite. Mas você vai resolver ele um pouco por dia. Você vai olhar para ele. É olhar, não mergulhar. Tem diferença. As pessoas não sabem lidar com sentimentos. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, já faz uns 3 anos que eu tô no processo de autoconhecimento mais pesado. E é difícil, tem hora que você acaba mergulhando, mesmo sabendo que você não deveria, porque aquilo é forte. Mas eu tenho consciência quando eu tô fazendo isso. A maior parte das pessoas não tem. Você mergulha e você acha que só isso existe. Não existe só isso. Existe um processo em que você está de fora, você olha para o sentimento e fala, ok, mas eu não quero isso para minha vida, como é que eu mudo? Daí você acolhe e você muda. Uma coisa que a Simone falou que eu achei muito importante, que é uma coisa que eu demorei muito para entender e que eu ainda estou no processo, é você não é a sua mente. Ela falou que isso é uma coisa que deve ter confundido muita gente que está assistindo a live, que é tipo, ela falou, como assim conversa com a sua mente? Você já deve ter reparado que às vezes você está pensando e você está naquela coisa, eu vou receber uma promoção no meu trabalho, e daí vem uma voz que fala, para com isso, você não é capaz. Essa voz de você não é capaz é a sua mente. Só que a sua mente, ela não representa quem você é. Ela representa o subconsciente que está tentando te proteger de viver experiências que vão tirar você da sua zona de conforto. Exatamente. A sua mente não é você. Entende? A sua mente é um mecanismo de defesa que existe no teu corpo para fazer que você gaste o mínimo de energia possível. Para ser bem sucinto. Então, essa da conversa com a mente é você conversar com essa vozinha que vai falar para você. Você não é capaz. Você não é bom o suficiente. Por que você está pensando nisso se você nunca terminou nada? Essa é a sua mente. Ela não é você. Você se confunde com ela, mas ela não é você. Ela não é você. Ela não é você. E a luta diária que a gente está falando de reprogramação é isso. A reprogramação é basicamente
você aprender a conversar com essa mente e convencer ela que quem tem razão é você, porque você se deixa ser comandado por essa voz. Essa é a diferença aqui. É você tomar o controle dessa voz e não ser controlado por ela, que é o que a maior parte da humanidade faz. Esse é o jogo. Exatamente. E tem uma outra coisa importante, nós não somos a mente, nós somos consciência, tá? Que consciência e mente são diferentes. E tem uma coisa muito interessante, eu vou até deixar como indicação aqui, quem quiser anota, porque é um livro, assim, sensacional, que vai explicar justamente essa relação que nós temos com a mente. É o livro que saiu agora, né? O Maior Segredo. E ele é uma continuação do segredo. E o que me chamou a atenção nesse livro? Primeiro, pelo prefácio, quando a autora, que foi a Rhonda Byrne, que ela, já com o livro Segredo, ela estourou, né, nessa questão de explicar a nossa relação com a gratidão, com a lei da atração, com o poder da mente, com a mentalidade positiva, ela estourou. Porque justamente isso, o segredo é muito simples, né? São coisas óbvias que estão no nosso dia a dia que a gente acaba. É tão simples e tão óbvio que a gente acaba. Ah, mas isso funciona mesmo? Que as pessoas acabam querendo uma mágica, né? Algo assim mirabolante. E não é. E no Maior Segredo, que é o último livro dela, inclusive, porque ela cita no prefácio, não tem como ficar melhor do que isto. Este é o maior segredo. Então ela já está dando a indicação de que é o seguinte, o maior segredo eu estou te revelando aqui, não vai ter um outro livro. Porque o maior de todos eu vou te contar agora. Porque depois eu descobri que quando ela escreveu o livro O Segredo, ela ainda tinha mais uma jornada para galgar, né, da questão da iluminação e da expansão da consciência, e que quando ela descobriu, ela falou, gente, quando eu achava que eu estava revelando o segredo, mal sabia eu que ainda nem era o segredo. O maior segredo de todos está aqui no que eu vou te revelar, que nesse livro que eu estou finalizando de ler agora, que é incrível. A gente precisa ter uma mente, assim, muito receptiva, sabe? Para acolher cada palavra e a gente se identificar no ponto de dizer, meu Deus do céu, é tão simples, mas não é fácil. Que foi que nem você falou, você definiu perfeitamente. É tão simples, é tão óbvio, mas não é fácil. E aí ela trabalha essa questão que você acabou de citar. Nós não somos a mente. A sua mente quer que você acredite que você é ela, mas você não é. Você é consciência. E quando você começa a conversar com a sua mente, se colocando, estou consciente disto, eu sei, né? Você assume uma consciência e você sai da ignorância. Porque foi que nem você falou. Tem muitas pessoas que estão ali vivendo um ciclo de tristeza profunda e aquilo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Logicamente, tem aí as questões terapêuticas para tratar, tá? Logicamente, tem essas questões sim, porque são questões até que existem profissionais para isso, como os psicólogos, enfim. Mas tem questões que são muito aqui, ó. E que aí a gente precisa entender que nós não somos mente. Nós somos apartado da nossa mente, nós somos consciência, e essa consciência faz parte de um todo coletivo, né? Que a gente consegue sim se conectar com consciência, acolher, criar, descriar, mas só depende da gente. Total. Nossa, maravilhoso. Levem isso com vocês, gente. Se vocês aprenderem, tipo, uma coisa que vocês precisam sair dessa live entendendo é isso. Entendam que a voz dentro de você que te fala que você não é capaz, não é você. E a sua missão de vida, é verdade isso, tá? Isso aqui não é clichê, a sua missão de vida é aprender a controlar essa voz para você ter o que você quer. A chave para o sucesso é essa. É você aprender a controlar isso daí. Aprendeu a controlar isso, não deixou ela te ter para baixo, aí é o sucesso. Maravilhoso. Exatamente. Essa é a chave. O segredo dessa live... Aliás, o segredo dessa live, aprenda a controlar as suas emoções, né? E a gente é muito sentimento, né? A gente volta a repetir, para quem entrou agora na live, ó, eu falo que nós não somos, não define a sua essência pelo que você sente, tá? Não se defina como um sentimento.
Então, eu não sou deprimida. Isso, a situação que é deprimente, eu não. Eu não sou deprimida. A situação é deprimente? É. Que a gente tá vendo, né? O caos aí se instalando e um monte de coisa. A situação é deprimente, mas eu não sou deprimida. Né? Eu sou a pessoa que vai trabalhar esses sentimentos com consciência, que eu vou entender os processos e eu vou transformar isso. Existem técnicas? Existe. Reprogramação da mente, né? Aqui, ó, o pessoal está agradecendo a recomendação do livro. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. A Valéria está agradecendo pela indicação do livro. Simone, os livros, né, Cis, que você já indicou são maravilhosos para essas reflexões. Aí, é verdade, gente. Se você é da minha página, você não conhece Simone, vai dar uma olhada. É o Morana Jambo Oficial, o arroba dela. Vai lá, porque ela dá indicações, ela tem frases motivacionais e tem post com indicações de livro. São livros, assim, se você quer estudar sobre como você criar uma realidade de sucesso, ela tem um carrossel que ela postou que eu achei muito legal, que ela colocou os livros básicos para isso. São os livros básicos para você fazer. Então, vai lá dar uma olhada. Tem umas coisas bem legais na página dela para te ajudar a se desenvolver. Porque, assim, a gente acabou nem comentando tanto, mas a Simone, ela é uma palestrante, ela já falou sobre isso, e o foco dela é trabalhar a autoestima. Então, se você está entrando agora e não viu essa parte do que a gente estava falando, tenha consciência disso. E se você quer algumas indicações legais, os stories delas motivacionais diários são maravilhosos. Assistam, ela sempre faz algumas reflexões legais. Vai lá dar uma olhada. Muito, muito bom. Infelizmente, ela não está dando palestras agora ao vivo, então a gente não tem, às vezes, os trechos de palestra, porque ela também deixava algumas coisas nos stories, que são maravilhosas. Inclusive, eu lembro de uma que eu assisti, que eu achei tão legal, foi quando você falou da porta do seu carro. Quando você perdeu a porta do seu carro. Eu lembro aqueles que foi tipo. Acho que foi do projeto do Blue Brothers que vocês colocaram lá. E eu falei, gente, eu achei sensacional. Essa daí, conta um pouquinho, porque isso para quem não entendeu o que a gente está falando, da parte. Eu acho que essa é sensacional para entender como você lida com as situações. Esse é um exemplo que eu achei incrível. Esse é um exemplo prático, tá, gente? Eu até conto nas minhas palestras esse exemplo, porque é muito real. Eu cheguei na porta da escola do meu filho, eu abri a porta do carro e aí veio uma perua, né? E levou a coisa de mulher distraída, né? Você tá lá toda feliz, abre a porta do carro, veio uma perua, resumindo, levou a porta. E naquele momento eu desci do carro e falei assim pro motorista, todo aflito, né? Meu Deus, moça, a senhora tá bem? Eu falei, moça, eu tô ótima, ganhei uma porta nova. Aí ele olhou assim pra mim e ele falou, oi? Ganhei uma porta nova! Porque se você não me pagar, alguém vai me pagar. O seguro vai me pagar, né? Meu dinheiro vai me pagar. Alguém vai me pagar uma porta nova. E ele olhou, aí ele começou a lamentar. Ele falou, olha, eu tô com seguro atrasado, a minha empresa não paga seguro. Aí eu falei, moço, vai em paz, que eu ganhei uma porta nova. Ele foi embora. E aí eu olhei para aquela porta toda amassada. Gente, mas a porta ficou destruída. E aí eu peguei, bom, vamos resolver o problema. Liguei no seguro. Aí a seguradora falou, olha, você vai ter que acionar a franquia do seu carro é R$ 2.500. Aí eu falei, meu Deus, sabe aquele momento que você não tem esse valor? Aí eu falei, bom, eu ganhei uma porta nova e eu ganhei uma porta nova. E fui embora. No dia seguinte, eu fui atender um cliente. E quando eu voltei para pegar o carro, tinha um post-it na porta dizendo assim: eu tenho esta porta por R$ 500, me ligue. Gente, eu me arrepiei inteirinho, eu dei um pulo no estacionamento, e aí eu peguei e liguei pro manobrista, chamei o manobrista, eu falei, moça, você viu quem que deixou esse bilhete aqui? Ele falou, sei não, moça, nem vi. Liguei pro raio do telefone, né, e o rapaz que atendeu falou, moça, eu fiquei com tanta dó da senhora que eu vi seu carro batido, eu trabalho em leilão. E eu recupero carros. E como o carro que eu recuperei, ele tem essa porta inteirinha, tá novinha. E eu vendo partes dos carros, né? Mas, ó, moça, é tudo legal, viu? Não é desmanche, não. Eu sou de leilão. E essa porta custa R$ 500. A senhora quer? Gente, eu dei um grito tão grande. Eu falei, lógico que eu quero. Eu ia gastar R$ 2.500 na porta. E ele falou, a porta tá novinha. E é a porta do seu carro, com a maçaneta pintada, inclusive com o retrovisor. Tudo impecável. E depois eu descobri, como eu estava a trabalho, a empresa pagava metade. Então, gente, a porta saiu por R$ 250. Aí, quando eu cheguei, né, que fui lá no mecânico, troquei o carro, voltei na empresa, falei assim, ganhei uma porta nova ou não ganhei? Ganhei.
Então, são essas questões do dia a dia, porque é fácil falar, mas na hora que a coisa acontece, a gente tem que botar em prática. E aí, quando aconteceu, né, a tragédia, o carro todo amassado, eu falei, ganhei uma porta nova. E saí profetizando que eu tinha ganhado uma porta nova. E aí, ganhei, cara, uma porta nova. Maravilhosa, eu me arrepio. Essa não é a primeira vez que eu ouço história, mas eu ainda me arrepio de ouvir, porque é muito bonito, é uma história muito bonita, é uma história de gratidão, é uma história assim que eu ouço e eu falo, gente, mostra que tudo é possível. Se você acredita em você, se você acredita no que é o bom no mundo, eu acredito. Mas às vezes eu duvido de mim. E é nesses momentos que eu preciso ouvir histórias, seguir pessoas como essa mulher maravilhosa que me fazem lembrar, opa, eu posso, eu preciso. É isso que eu indico vocês. Sigam pessoas positivas, pessoas que têm um propósito como o seu de construir uma vida melhor. Eu sigo pessoas que têm um propósito como o meu de construir uma vida melhor e querem ajudar os outros fazendo isso, que é o que ela faz. Ela constrói uma vida melhor para ela todos os dias e ela ajuda com o conhecimento dela pessoas a construir uma vida melhor. E é isso que eu busco fazer na minha página. É por isso que eu não consigo vender só acessórios. Eu não consigo. Eu poderia. Eu poderia fazer posts nessa página só sobre os acessórios que eu vendo, mas eu não consigo. Porque quando eu comecei a entender o meu processo de descoberta, eu entendi que a maior parte da população mundial não entende que tudo começa em você acreditar em que você é e você se amar. Tudo começa daí. E você vai criando outros processos. Mas se você não tiver isso, nada vai resolver, gente. Por isso que eu falo, vender acessório é falar de autoestima? Totalmente. A minha autoestima eu comecei a desenvolver ela através dos meus acessórios. A Simone já viu a minha história um pouco, eu comentei um pouco na palestra que a gente fez junto, né? Que eu participei desse evento, eu conheci a Simone num evento que eu palestrei também um pouquinho, e ela foi a grande palestrante que fechou o evento, maravilhosa, incrível. Foi aí que eu conheci essa mulher que eu falei, não, essa daí a gente segue. Essa a gente segue, a gente acompanha. E foi aí que comecei a continuar acompanhando o trabalho dela, né? Mas eu comecei o meu processo de autoestima porque eu não tinha uma autoestima bem estruturada na minha adolescência, muito pelo contrário, com os acessórios. Só que eu entendi que acessórios é importante muito, porque eleva a tua autoestima. Mas se você não trabalhar o que está aqui, o que está aqui, isso aqui é parte, isso aqui é o que está por fora. Ajuda? Ajuda, mas não resolve. Porque no dia seguinte, você vai acordar e você vai continuar se achando menos do que você é. É E é por verdade. isso que eu fico muito emocionada de ter pessoas aqui, de poder criar esse quadro, de você ter vindo aqui, de trazer mulheres incríveis para falar das histórias dela, que eu me emociono. Eu sou muito, muito grata por cada mulher que entra aqui, principalmente por você, levando em consideração quanto tempo eu conheci você, acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu entrei, Verdade. acho que uns 3 ou Foi isso 4 anos. mesmo, 3 anos. E eu nunca pensei em fazer um quadro nisso, mas quando eu cheguei nesse momento, eu falei, eu preciso chamar ela. Porque a sua história me inspirou, a sua história gerou mudanças, e eu falei, eu preciso trazer para a minha página uma pessoa que possa trazer tantas coisas boas para os outros. Eu sou muito grata por você aceitar isso, porque a sua história me inspirou, e eu queria que a sua história inspirasse outras pessoas aqui na minha página também, sabe? Porque eu falo assim, eu me emociono, porque só uma mulher entende o que é a solidão feminina. De você achar que você não é capaz, que ninguém está passando pelo que você está passando, e quando você se abre para o mundo, você vê que milhares de mulheres estão passando pelo que você está passando. Sim. Só que elas não sabem, e elas não sabem onde pedir ajuda. Elas não sabem pedir e nem aonde buscar. Eu criei esse quadro para isso. Tem histórias incríveis aqui, gente. Tem histórias de abuso que sofreram. Tem uma playlist só sobre isso no meu YouTube, se vocês quiserem ver. Que tem cada mulher com uma história incrível. Uma mulher melhor que a outra. Na verdade, não uma melhor, mas tipo, histórias Histórias incríveis. incríveis. Que todos nós temos histórias incríveis. E eu quero que vocês deem-se conta, ouvindo histórias de mulheres incríveis, que a sua história também é incrível. Porque você vai falar, nossa, eu também já passei por isso. Você só ainda não descobriu como você sai de lá. É só isso que te diferencia. Você É só não verdade. descobriu como você sabe. E é por isso que eu trago essas mulheres aqui.
E parabéns, olha, eu não tenho nem como te agradecer pelo convite. É, assim, é uma bênção, foi uma bênção o seu convite. Inclusive, posterior a um dia que foi cheio de emoções para mim. Ontem eu fui convidada para dividir a minha história, ela num webinar lá na minha empresa. E eu fiquei assustada com a quantidade de mensagens que eu recebi depois, de mulheres assim que se identificaram, que até se abriram, que pediram ajuda. E eu olhei e eu falei, gente, olha assim, o quanto um webinar movimentou outras pessoas, né? E o que você faz aqui é muito lindo, porque você está justamente trazendo e permitindo que as mulheres venham aqui, coloquem as suas histórias e que eu tenho certeza, né, que muitas que já passaram por aqui, que ainda vão passar, né, você está fazendo a diferença na vida delas. Quando você abre esse canal e esse espaço, você está fazendo a diferença. Acredita nisso, porque é grandioso e muitas mulheres precisam, às vezes, de uma palavra do que você falou aqui, do que eu falei, e pode ter certeza que muitas vezes até uma vida você está salvando. Isso Gratidão. é, isso não tem preço. Nossa, muito obrigada por suas lindas palavras, muito obrigada por você estar aqui. A gente está chegando, deixa eu até ver aqui. É Estamos isso que eu ia no te perguntar para o Instagram não derrubar a gente, né? Não, gente, eu tenho live infinita já. Eu tenho live Ah, infinita, só. que Então, maravilha! essa parte eu não me preocupo, é só porque às vezes tem compromisso. Você tem filho, eu não posso ficar te prendendo aqui, né, mulher? Você Imagina! tem filho para cuidar. Mas assim, a gente está chegando então na reta final, gente. Gratidão por cada um que está aqui. E eu queria que você falasse para essas pessoas que ainda estão nessa busca, falasse tipo o que você gostaria de dizer para essas pessoas que estão nessa busca de uma mentalidade de sucesso e que ainda não chegaram lá. Quando você descobrir o seu propósito de vida, não pare mais. Não pare, ainda que o mundo diga que você não é capaz, ainda que você tenha situações que não te favoreçam, ainda que alguém diga que você não consegue, não pare nunca. Porque se eu tivesse parado, eu não teria de repente impactado tantas vidas como eu impactei e que eu até fiquei assustada, né, com a quantidade de pessoas que hoje me procuram falando justamente dessa questão de se abrir, de compartilhar algo que muitas vezes é muito particular e muito pessoal da pessoa. Então, assim, não pare nunca. Eu falo que Deus, quando coloca um propósito no seu coração, ele já desenhou isso, você só precisa despertar para esse propósito, tá? E não pare nunca. Não desista Maravilha. nunca. É com essas palavras que a gente termina essa live maravilhosa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tava falando aqui uma coisa muito legal. A Simone está dando a dica do pote da gratidão, né? Porque a gente falou de trabalhar a gratidão, existem várias formas de você trabalhar. Uma delas é o pote da gratidão. Que Inclusive, aí ó, você deixa eu mostrar aqui para pega. vocês. Uma delas é o pote, que é onde você escreve o que você é grato e Olha só, coloca num. Ai, que tem lindo! o pote da gratidão. Gente, isso aqui não custou R$ 7. Você vê uma coisa tão simplesinha, né? É um pote, sabe aqueles baleiros de bombonier, né? E aí eu comprei, e aí eu só colei aqui, né, para dar um charme, que eu gosto de brilho, gente. Como eu gosto de um brilho, né? O brilho me inspira. E Também. todos os dias eu vou colocando aqui algo que aconteceu de muito significativo no meu dia. E eu vou agradecendo. E no final do ano eu costumo abrir. E aí eu vou lendo e faço a minha retrospectiva, né? E tem outra dica também. Você pode fazer o pote e você pode também carregar um elástico no seu braço. E todas as vezes que algo bom acontecer, você olha para o elástico e lembra que você tem algo para agradecer no dia. Então, assim, são pequenos exercícios que vai te fazendo a exercitar a sua gratidão dia após dia após dia. Então, assim, a Simone tá até falando, te sigo e aprendi com você. Cícia é uma fofa, você tá em todas as lives, é uma companheira, uma parceira de trabalho que tá sempre aqui me motivando, ela sempre assiste as lives, ela comenta nos posts. Sim, gratidão, viu? E então, assim, são coisas do dia a dia. Uma coisa que eu faço também, Tela, além do pote, eu tenho um caderno, tá? Como esse aqui, do lado da minha cama. E todos os dias eu escrevo 10 coisas que aconteceram no meu dia que foram muito positivas.
E eu percebo que todas as vezes que eu faço isso, eu acordo bem, né? Então, eu gosto de começar o meu dia escrevendo ou terminar o meu dia escrevendo. Então, é algo que eu coloquei como hábito na minha vida, né? Então, são... E aí, o Enzo, que é o meu filho, ele também, ele não sabe escrever ainda, porque ele está sendo alfabetizado, mas todas as vezes que ele ganha algo, ele vem aqui e fala, mãe, escreve aí que eu estou agradecendo. Por isso, por isso, por isso. Então ele começou a colocar também. E no final do ano vira uma atividade muito gostosa em família. Porque quando todo mundo coloca, a gente começa a lembrar de coisas que a gente nem, né, que a gente coloca quando a gente começa. Gente, é verdade, lembra aquele dia que aconteceu isso? Então, assim, vira uma retrospectiva muito bacana. Então, no final do ano, ao invés de ficar assistindo a retrospectiva da Globo, que só tem desgraça, vamos abrir o pote da gratidão, que você vai lembrar de todas as bênçãos do seu ano. E isso tem um poder incrível. Ai, Incrível. gente, olha, eu vou te dizer uma coisa muito importante que a gente não falou e que você resumiu belamente falando do seu filho do pote da gratidão. Gente, mentalidade de sucesso se ensina também. Se você é mãe, enfim, algum tipo de educadora ou uma pessoa que tem contato com crianças, você pode ensinar essa criança a ter uma mentalidade de sucesso. Porque a mentalidade que a gente tem hoje, ela foi ensinada. E nós aqui, nós trabalhamos diariamente para desconstruir a mentalidade que a gente aprendeu. Porque a gente descobriu que tem coisa melhor. Mas, se você tem um filho ou uma criança que você é responsável, você pode já ensinar desde cedo para essa criança como ela ter uma mentalidade de sucesso. Como ela ser grata, que ela pode sim conseguir. Tem um livro que eu achei muito bom, que é do Neville Goldman, se não me engano, que é Tudo que quiser é seu. Que ele explica esse conceito através das palavras da Bíblia, o que a Bíblia quis dizer com tudo que quiser é seu. Que ele fala justamente do conceito do fim já até se tornar real, e ele usa alguns exemplos de pessoas que escreveram cartas fatalísticas sobre um futuro, e esse futuro se realizou, porque ela escreveu aquilo com convicção. Então, Posso dar um depoimento? Pode, deve. Depoimento rápido, porque isso foi real também. No dia 20 de dezembro, eu escrevi uma carta. Eu já conheci o Cadu, tá? Cadu é meu atual namorado. E no dia 21 de dezembro, como a gente já se conhecia, mas ele não queria namorar, aí eu falei assim, não vai namorar por bem, vai namorar por mal. Quer ver o que eu vou fazer? Aí o pessoal falou, nossa, caramba! Ele só não sabia ainda. Na verdade, ele queria, ele só não sabia ainda. Então, o que eu fiz? Eu escrevi uma carta. E é legal essa dica da carta, anota, tá? Porque geralmente eu não conto isso não nas palestras, tá? É segredinhos. Essa é uma dica de reprogramação poderosa, gente. Eu fiz a minha ontem. Poderosa. Anota, porque isso é milagroso, gente. Eu te falo que assim, inclusive eu tenho até um áudio. Quando alguém falar que não acredita, eu mostro o áudio, tá? Porque tem até a data que foi gravado. Eu escrevi uma carta como se eu estivesse no futuro. Então, o que eu fiz? Eu escrevi a carta no dia 20 de dezembro, só que eu datei ela do dia 20 de junho. Então, eu escrevi assim, 20 de junho de 2021, sendo que eu estava em dezembro ainda. Então, eu escrevi uma carta para o futuro. E aí, eu escrevi para minha prima. Você pode colocar uma prima, um tio, até para Deus, se você quiser. Escrevendo uma carta para Deus. Eu escrevi para minha prima, porque eu me correspondia muito com ela por carta. Então, eu escrevi, querida prima. E eu comecei a contar do meu ano. Meu ano começou incrível, né? Vou te contar, você não sabe. Agora em janeiro, o Cadu me pediu em namoro. E ppp, papapá. E comecei a contar. Comecei a contar como foi o pedido. E ppp, papapá. Fechei a carta, né? Li a carta, gravei o áudio, que eu falei, vou gravar porque eu sei que vai acontecer. Gravei o áudio. E quando eu ia dormir, eu colocava o áudiozinho lá. E coloquei uma musiquinha bem relaxante de fundo, que tem até a música certa também para colocar. Sabe o que aconteceu? No dia 24 de janeiro de 2021, exatamente um mês depois, a gente começou a namorar. E numa situação assim, bem inusitada, né? A gente tinha saído para jantar, e aí tava uma prima dele, uma outra amiga minha, e aí no meio do jantar a prima dele vira e fala assim, vocês são o quê mesmo? Aí ele vira e falou assim, a gente namora, né? A gente namora. Aí eu falei, chama o garçom, porque já que eu tô namorando, vamos comemorar. Então lacrou, dia 24 de janeiro. Então assim,
eu escrevi isso. Eu coloquei uma data para o futuro, né? Já colocando que eu já tinha realizado aquilo. Então, é assim, é enganar a mente, entende? Você escreve como se você já tivesse acontecido. Então, quando você Sim. quiser muito algo na sua vida, já começa escrevendo e agradecendo pelo que você ainda não tem. Isso é poderoso, tá? Funcionou comigo, então eu tenho certeza que vai funcionar para vocês também. Gente, a gente deu aqui dicas. Vocês não têm ideia de. Eu tenho certeza, porque eu fiz isso, eu aposto que você não tem ideia de quanto a gente penou para descobrir o que a gente está passando aqui para vocês. Vocês não Gente, isso têm ideia. inclusive, isso é coisa de treinamentos caríssimos que a gente paga. Eu lembro que Exatamente. eu aprendi isso Exatamente. que eu paguei, mas, gente, eu acho que eu tô. Sério, eu tô pagando até hoje esse treinamento. A última parcela vai terminar agora. Então, eu até prometi pro pessoal que eu ia fazer uma live com os insights desse treinamento. Prometo que eu vou fazer, gente. Não esqueci. Quem tá aqui que me segue. Prometi. Ah, já vou criar o hábito de escrever. Escreve, Josi. Certíssimo. Funciona. Escreve. Mas Funciona. aquela coisa, gente. E se gravar o áudio e ficar ouvindo na madrugada, ainda triplica o poder do pedido. Já que a gente está falando, eu vou explicar para vocês rapidamente uma coisa. Você reprograma sua mente muito mais rápido quando você escreve, quando você lê e quando você ouve. Quando você faz esses 3 atos, você reprograma sua mente com muito mais rapidez. Por que que ela ouviu? Ela escreveu, ela já estava reprogramando a mente ali. Ela gravou o áudio e ela ouve, porque ser a sua própria voz é muito mais poderoso do que a É voz de muito. qualquer outra pessoa na face da Terra. Eu tenho áudio de reprogramação com a minha voz. Eu tenho áudios também de coisas que eu falo para mim, de cartas que eu escrevi, porque você não precisa escrever uma carta só, seus sonhos mudam. Então você pode escrever uma nova carta, mas não esqueça da sua carta. Se você esquecer, não adianta. É aquela coisa, não adianta você fazer uma vez, gente. Você tem que olhar para ela ali até acontecer. Só que você não pode botar ansiedade. Se você botar ansiedade, não acontece. Exatamente. É real, entendeu? Exatamente. É Exatamente. real. Acredita. Olha, a Exatamente. gente tem uma E o aula de Cadu, cocriação de realidade hoje. muito! Inclusive, eu tô até pensando, né, em montar um curso com frases de reprogramação mental, né, para ensinar as pessoas realmente a fazerem. Porque tem outra. Não adianta só escrever frase positiva e escrever a frase errada, porque tem muita palavra positiva que dá conotação negativa. Então, tem as frases certas. A Cuidado, forma não certa escrever. também de você montar a frase. Porque nós somos programados para falar frases de algumas formas que, na nossa concepção, é extremamente positivo, mas a nossa mente não detecta aquilo. A nossa mente tem programações que tem palavras que ela não detecta. Ou ela detecta com sentido negativo. Então, vai atrapalhar totalmente a sua programação. Tem muitas coisas aí. Reprogramação Muito. existem muitas. Muita Mas só. você tem E que vou te saber o falar que você quer. muito, e vou te falar mais. Quando eu fiz essa carta, né, escrevendo essa carta para o futuro, como se já tivesse acontecido e contando para minha prima, a carta tá guardada. E aí hoje eu falei assim, prima, você não sabe, né? Hoje quando eu conto para ela, ela fala assim, meu Deus do céu, isso é muito. Tanto é que a gente apelidou de carta mágica, né? Porque realmente ela tem um poder mágico. E a questão do pote da gratidão que você falou das crianças, né, de educar as crianças a fazerem, olha que coisa engraçada. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma colaboradora que trabalha comigo, e ela disse que a filha dela chegou em casa contando do pote da gratidão, né? Que a escola já estava ensinando a fazer o pote da gratidão e a colocar os bilhetinhos agradecendo. E aí ela me falou assim: Sim, você não sabe de quem que eu lembrei na hora, do seu pote da gratidão. Porque é exatamente isso, né? É pelo hábito, e são coisas tão simples, né? E as pessoas duvidam. Aquelas pessoas duvidam porque é simples, É né? simples. Elas não acreditam no poder da transformação porque é extremamente simples, né? É aquilo que eu volto a falar. Quer esconder alguma coisa de alguém, deixe no lugar mais óbvio que existe, porque é muito simples. Então, às vezes está na nossa frente, está acessível a todos. Então, é só basta usar e fazer da forma correta, só depende de você, de mais ninguém, tá? Total. Gente, vamos parar, senão a gente fica a noite inteira. Eu sabia que essa live ia ser maravilhosa. Senão a gente fica a noite inteira falando, porque sempre tem muito para falar, gente. Sempre tem. Esse é um assunto que me fascina. Eu estudo cocriação da realidade há 3 anos que eu estudo sério, né?
E, gente, estudar cocriação da realidade é maravilhoso, é fascinante. Estudar sobre a mente humana é fascinante. Ó, eu comprei o conceito do meu carro, que eu te falei, que é essa história do carro, né, da porta, eu cocriei isso, né, quando eu falei. Olha, eu teria aqui exemplos de arrepiar mesmo, tá, que acontecem no meu dia a dia. Eu falar assim, só para vocês terem uma ideia. Aconteceu agora no final do ano. Só mais esse exemplo, eu prometo. Eu precisava trocar minha pasta de notebook, porque é uma pasta que já estava muito antiga. E aí eu coloquei, preciso trocar a minha pasta de notebook. Não, nem coloquei preciso, porque quando você fala preciso, você coloca um sentido de escassez. Precisar é que você não tem ainda, tá? Então, assim, quando vocês forem desejar algo, vocês falam assim: ah, eu quero tal situação, eu quero isso. E aí eu coloquei, eu quero uma pasta nova de notebook e eu vou trocar. Juro por Deus, passou 2 dias, isso foi no finalzinho do ano. Passou 2 dias, me liga uma parceira de trabalho e fala assim: Simone, o professor Veronese precisa entregar na sua residência um presente de final de ano e eu preciso do seu endereço. E eu não sabia o que era. Eu falei, tudo bem, mandei meu endereço para ela. Gente, quando chegou em casa, que eu abri, era uma pasta de couro linda de notebook, tá? Então, assim, quando você começa a trabalhar a questão da lei da atração de forma correta, gente, é uma coisa muito instantânea. É você falar o negócio acontecer. É você pensar o negócio aparecer na sua frente, né? E de coisas assim que você começa a falar, meu Deus, como é mágico isso. Basta aprender a cocriar da forma correta. Então, eu teria N exemplos desses para te contar, tá? A gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Vamos marcar uma outra live. Segura, a gente marca outra live. A gente marca outra pra gente conversar. Eu teria muitas coisas para compartilhar para vocês começarem a praticar, tá? Exercício prático mesmo, tá? Exercício prático. Compartilhe. Vamos fazer uma live de exercício prático. Lei da cocriação. Como cocriar na sua vida as coisas que você quer. Até dinheiro eu já cocriei, gente. De falar assim, dinheiro inesperado e do nada, aparecer assim o dinheiro numa situação super inusitada e no valor que eu havia pedido. Então, gente, vamos lá. Vamos aprender a cocriar. Já que a gente está falando de cocriação, eu vou só falar uma última coisa para finalizar, gente. Você cocria o tempo inteiro. Só que você programou a sua mente para cocriar o que você não quer. Ponto. Não é que você não cocria. Você cocria, mas você é um cocriador inconsciente. Você programou sua mente, você cocria o que você não quer. O que a gente está querendo falar aqui é para você aprender a cocriar da forma correta, que é o cocriador consciente. E aí você vai criar na tua vida diariamente o que você escolher. Não o que o mundo escolheu para você. Não o que o seu lado negativo joga em você. Mas é isso. Já ficou a dica aqui para a próxima live. Já ficamos. Vamos conversar sobre isso nos bastidores. Vamos mesmo. Para a gente deixar exercício prático. Eu vou separar exercícios práticos para a gente colocar aí no dia a dia. Coisas que funcionam, coisas que é prática, que você pode começar a treinar com as pequenas coisas. Porque tem gente que confunde e fala assim, eu vou pedir para ser milionário. Se você também coloca metas muito ousadas, você se boicota. Porque o cérebro ele precisa trabalhar paulatinamente. Então a gente vai começar com as pequenas coisinhas e vocês vão ver como a coisa funciona. É mágico. É mágico, gente. Mas é isso. Obrigada, muito obrigada. Gratidão enorme para todos que estão aqui, que de alguma forma passaram. Tem gente que chegou aqui e tá falando, cheguei no finalzinho, mas adorei. Muita gratidão. Obrigada. Tem muita coisa boa para acontecer. E muita gratidão por você ter aberto esse espaço aqui para a gente poder compartilhar esses ensinamentos. Foi incrível, foi incrível. Também foi incrível, eu agradeço muito a todos que estão aqui, todos que passaram na live, todos que entraram agora. Muito obrigada, eu espero que tenha ajudado vocês, porque a ideia dessa live é ajudar mesmo, entendeu? É a gente espalhar a mentalidade positiva, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que o mundo está caótico, não vamos mentir, o mundo está caótico, mas não é porque o mundo está caótico que você tem que estar caótico. Essa é a ideia aqui, é você se centrar.
Então, eu sou muito grata, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu sou realmente muito, muito grata mesmo por isso. Gratidão a todos vocês. E, gente, sexta-feira não ia ter live, mas vai ter live às 3 horas da tarde, porque eu resolvi juntar 3 empreendedoras e a gente vai conversar como tem sido esse 1 ano nessa pandemia, como a gente se reinventou, que é mãe, é empreendedora, é gente que teve que abrir outros negócios, enfim. Então, a gente vai comentar, vai fazer uma live em homenagem ao mês da mulher, para falar como nós, mulheres, estamos fazendo. Porque essa pandemia a gente tem que se reinventar diariamente. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente quer compartilhar com vocês como é que tem sido essa experiência e incentivar você a criar experiências de sucesso de vocês também. Então, sexta-feira, às 3 horas, eu convido vocês para assistirem o nosso bate-papo. Então, vão ser 4 mulheres empreendedoras, contando com essa aqui que vos fala, para contar como é que tem sido esse ano desafiador. Porque quem não me acompanha, não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto nessa página, que foi quando começou as lives aqui, que chama Sobrevivendo à Quarentena. Eu comecei um projeto de lives quando a quarentena começou, ano passado. E eu pensei que não ia durar, mas o projeto já vai fazer 1 ano no começo do mês que vem. Isso é muito triste, porque eu fiz esse projeto para levantar as pessoas, mas eu não pensei que a gente ia chegar tão longe com esse projeto. Eu gostaria que tivesse sido menos. Mas tem uma série de lives, então essa parte vai ser uma das lives do projeto. Então, se você tá tipo para baixo, você não sabe por onde começar, tá se sentindo mal, vai no link da biografia aqui do Instagram, tem uma playlist que chama Sobrevivendo à Quarentena. Tem mais de 40 lives ali dentro. Que a gente fez, eu fiz com diversos profissionais, sozinha também, onde a gente trouxe informações para você se sentir bem, para você fazer exercício em casa, para você cuidar da tua mente, do teu corpo, para você se arrumar, tem de tudo naquela playlist. Mente, corpo, é tudo. Para você conseguir se equilibrar e fazer atividades que te equilibrem nesse momento, coisas positivas. Então, se você está se sentindo perdido, sabe de pessoas que estão precisando de ajuda, indica essa playlist, que até live com psicólogo, explicando como lidar com a ansiedade tem lá. Tem tudo. É isso, gente. Olha, muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu projeto lindo. Muito obrigada. Gente, eu encerro aqui. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem seguros. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, se cuida o máximo possível. A gente está num momento, infelizmente, crítico da pandemia. Não vou mentir, não estou aqui para ficar adoçando a pílula. Mas a questão é, se cuidem. Cuidem do seu corpo, mas também cuidem da sua mente. Se você não controlar isso aqui, nada vai dar certo, porque você vai entrar na pira do que está acontecendo e você não vai conseguir criar nada de bom na tua vida. E você vai adoecer aqui dentro, que é a pior doença que existe, porque quando você adoece as suas emoções, não existe remédio que cuide das emoções. Os remédios não cuidam disso, você cuida disso. Então não esquece de cuidar de você. É isso que a gente quer. Pensa, o mais importante aqui cuida de você. Não esquece que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não esquece disso. Se coloque em primeiro lugar. E é isso. Um beijão, senão a gente fica a noite inteira. Tchau, gente. Tchau.